Bem-vindos ao Copo de 3. Eu sou a Catarina Caramalho, consultora e formadora na área da restauração, e este é um espaço para falarmos de vinho e também de restauração. Chegámos ao último episódio desta temporada e não podia imaginar melhor forma para o terminar. Recebo hoje Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, a entidade responsável por promover os vinhos de Portugal além fronteiras e por reforçar o posicionamento do nosso país nos mercados internacionais. Nesta conversa vamos falar sobre os desafios e as oportunidades do setor, o caminho que os vinhos portugueses têm percorrido no mundo, a importância da educação vínica na formação de consumidores mais informados e aquilo que ainda falta para afirmar Portugal como uma das grandes referências mundiais no vinho. Mais do que uma conversa sobre o vinho, este é um episódio sobre visão, estratégia e futuro de um setor que representa tão bem a nossa identidade. Obrigada, Frederico. Muito obrigado também por pelo convite. Estar aqui, por me receber. Obrigado. Eu inicio sempre o episódio com uma pergunta, que é: como é que o vinho chegou à sua vida? Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Como gosto, aqui estou a falar um bocadinho sobre vinho, que é aquilo que me identifica, é aquilo que faz parte da minha vida. Eu estou ligado ao vinho quase desde pequenino, porque na parte da minha mãe tinham vinhas, não tinham vinho, mas tinham vinhas. E, portanto, eu até muito novo fui trabalhar nas vinhas para ganhar algum extra para as férias. Não, aliás, isto era depois das férias de verão, porque era em setembro. Exato. Mas ia trabalhar para as vinhas para apanhar uva, para ganhar mais qualquer coisa, para ter mais dinheiro, para me divertir assim. E, portanto, comecei muito cedo nas vinhas e fui acompanhar, na altura acompanhava depois o resultado das uvas que eu apanhava, portanto, visitar a adega para onde nós entregávamos as uvas e ver as fermentações, e aquilo fascinava-me, porque eu chegava a uma adega e via um lagar com as uvas a fervilhar e eu achava que aquilo estava a ferver e que era muito perigoso pôr a mão. Eu não sabia, Queimava, não é? Queimava, portanto, fiquei fascinado com aquilo. Depois, quando entrei na universidade, portanto, tive sempre muita ligação com o campo e sobretudo com as vinhas. Depois, quando entrei na universidade, fui estudar precisamente agricultura. Ok. Agricultura genérica, portanto, estamos a falar de agronomia. Tirei o curso em Évora. Daquilo que eu gostava, só gostava de duas coisas na parte agrícola. O resto, para mim, não me encantava muito. Gostava da parte dos vinhos e gostava da parte dos azeites. Por sorte, acabei por trabalhar nas duas áreas, naturalmente muito mais ligado a vinhos, mas ao longo do meu percurso profissional também ligado a azeites. Portanto, no fundo, desde que saí da universidade, estou ligado a vinhos, já lá vão uns anos. Não é? Então foi-se desviando naturalmente para os vinhos. Eu tive muita sorte, porque eu, quando saí da universidade, eram estas duas áreas que eu gostava. Na altura concorri a vários lados e tive sorte, acabei por entrar no Esporão como estagiário. E acabei por ficar no Esporão, onde estive 6 anos. Também por sorte, às vezes eu tenho sorte na vida. Eu acho que a sorte é a algo sorte que dá muito trabalho. A sorte dá trabalho, mas às vezes somos bafejados pela sorte. Eu fui um bocadinho bafejado também pela sorte aí, porque quando eu estava no Esporão, o Esporão começou um negócio de azeites e foi-me pedido para acompanhar também esse negócio. E, portanto, na altura era em Serpa, e eu ia uma vez por semana a Serpa. E, portanto, fazia parte da Câmara de Provadores dos azeites do Esporão e fui tirar um curso para aprender a provar azeites. Portanto, foi uma experiência muito interessante. Quando saí do Esporão, fui para a Companhia das Lesírias. Naturalmente, a minha principal atividade era os vinhos, portanto, fui chegar a toda a parte dos vinhos. E, por sorte, a administração pediu-me para plantar olival e eu instalei 80 hectares de olival e fazia o azeite também da Companhia das Lesírias. Portanto, acabei por estar ligado nestas duas áreas que para mim eram a minha paixão e, portanto, tive alguma sorte nestes dois projetos que eu passei de conseguir estar ligado às duas coisas. Eu acho sempre que a sorte é muito relativa, porque é sempre um percurso que dá muito trabalho e quando nós achamos que é uma sorte natural, eu acho que é algo que nós fazemos com muita paixão e as coisas vão correndo ao longo do Naturalmente, caminho. quando eu entrei na Companhia das Lesírias, a administração na altura sabia que eu tinha estado ligado aos azeites também do Esporão e, portanto, digamos que aproveitaram um bocadinho esse meu conhecimento na área dos azeites para investir também nessa área, que é uma área de sucesso hoje em dia. Sim, falou nos azeites até agora e o azeite é assim muito diferente tecnicamente do vinho em questão de prova. Bom, em questão de tecnologia de produção não tem nada a ver, portanto o azeite é um processo completamente físico,
Tem zero química, enquanto que os vinhos têm as fermentações e têm algum trabalho. O azeite é extração pura física do azeite que está contido dentro da azeitona. A prova é semelhante, portanto, tem algumas coisas em comum. Portanto, normalmente o azeite, eu não sei, as pessoas que nos estão a ouvir se calhar não sabem como é que se prova azeite, mas tecnicamente prova-se num copo escuro, porque a cor não é um atributo avaliável. Prova-se num copo escuro, normalmente é um copo azul, mas pode ser preto ou pode ter outra cor, mas normalmente um copo escuro. Portanto, e depois é a mesma coisa, é cheirar, provar. E o corte entre azeites é feito com maçã verde, não é? Ou não? O corte pode ser normalmente com maçã, também pode ser pão, mas normalmente é com maçã, para cortar um bocadinho. O azeite é uma gordura, não é? E, portanto, nós precisamos de qualquer coisa com alguma acidez para limpar o palato, para depois provarmos vinho a seguir, outro azeite a seguir. E, portanto, é feito, claro que a prova de vinho é uma coisa mais complexa, a prova do azeite é mais simples, porque há meia dúzia de atributos positivos e meia dúzia de atributos negativos. Okay. E, portanto, é uma prova mais simples, mas também mais difícil. Um atributo positivo e um atributo negativo. Olha, o atributo positivo é ou maçã, ou relva cortada, enfim, a galega tem uns aromas mais adocicados. Um atributo negativo, ranço, tulha, terra, portanto, há vários atributos. Ou seja, o azeite é uma gordura que absorve muitos dos cheiros que estão à volta. Muitos dos maus cheiros que estão, normalmente são os maus cheiros. E, portanto, quando a azeitona está há muito tempo empilhada antes de ser extraído o azeite, muitas vezes ganha um aroma que nós chamamos de tulha. Ou muitas vezes o ranço. O ranço é quando a própria azeitona já está ferida e já entra oxigênio dentro da azeitona e a gordura oxida e depois cheira a ranço. Portanto, no fundo é uma gordura oxidada. Depois há o ferro, muitas vezes quando são armazenados naqueles tanques de ferro, as azeitonas são armazenadas durante muito tempo, depois esses aromas vão parar ao azeite. Portanto, há uma série de atributos negativos. Para o azeite o importante é apanhar uma azeitona sã, levá-la para o lagar imediatamente, enfim, no espaço de algumas horas, e extrair logo o azeite. Aí vamos ter um azeite puro, limpinho, só com atributos positivos e com baixa acidez, etc. Okay. Até só o principal. Acho que era quase... Os vinhos é bem mais complexo. Estou aqui quase a ponderar na terceira temporada fazer um episódio só... Os azeites é uma área muito interessante. É muito interessante, é uma área eu muito acho. Interessante. E importante para nós, ou seja, enquanto produtores também temos alguma produção de azeite. E nós somos produtores, Portugal é, à semelhança do vinho, um produtor de excelente qualidade de azeite. Muito do azeite. Nós somos às vezes maus a vender, então nos azeites ainda temos um caminho grande para fazer. No vinho já o estamos a fazer, ou já estamos um bocadinho avançados. No azeite temos muito trabalho a fazer, porque há muito bom azeite italiano que é vendido, que é português. É comprado a granel aqui, embalado em Itália e depois é vendido como azeite italiano. Triste, não é? É triste, mas temos boa qualidade de azeite em Portugal. Eu acho que nós temos boa qualidade de quase todas as matérias-primas. No entanto, temos esse problema um bocadinho da venda e da valorização do próprio produto. E às vezes acho que também nós portugueses acabamos por não valorizar aquilo que é nosso. Mas isso será uma conversa um bocadinho mais para a frente. Como é que foi o seu percurso até chegar à Vini Portugal? Bem, já falei aqui que tive 6 anos no Esporão. Sim. No Esporão eu tinha a parte da certificação em qualidade, na ISO 9001, e a parte de instalar o HACCP, há bocadinho estávamos a falar um bocadinho sobre o HACCP, instalar o HACCP no Esporão, que foi das primeiras empresas de vinho em Portugal a instalar o HACCP. Era responsável pela rega das vinhas, fazia parte da equipa de enologia, portanto fazia vários ensaios de vinha sobre a fertilidade das vinhas e sobre o equilíbrio entre a lenha da poda e a produção, enfim, vários estudos. Estudei muito nessa altura, foi nessa altura que eu aprendi sobre vinhos e vinhas, foi quando entrei no Esporão. Porque aí tive muito tempo e estudei de facto muito. A minha base veio daí. Depois fui para a Companhia das Gesírias, onde estive 12 anos à frente da parte toda de vinhos e de azeite, enfim. Ao mesmo tempo, eu não sei como é que tinha tempo, mas ao mesmo tempo eu era consultor de 2 outras propriedades, da Pegos Claros, ficava na Península de Setúbal, e na Abreu Calado, ficava no Alentejo, onde era responsável pela enologia, pela viticultura e pela parte comercial. Na companhia eu também fazia tudo, mais alguma coisa, Companhia das Gesírias. E ao mesmo tempo fiz parte da direção da CVR do Tejo, portanto eu fiz muita coisa nessa altura. Não sei bem como é que tinha tempo para tudo, mas fiz isso tudo.
Bom, depois um bocadinho do nada, serviu um convite mais político para ser presidente do IVV. Eu que nunca estive ligado a políticas, nem a partidos, nem a nada dessas coisas, lançaram-me este desafio que eu achei interessante. Eu acho que na altura traçaram um perfil da pessoa que queriam para presidente do IVV. E algumas pessoas, eu soube mais tarde, algumas pessoas deram o meu nome. Ok. E, portanto, entrevistaram-me do Ministério, do Estado de Estado, gostou da minha postura e convidaram-me para ser presidente do IVV e eu aceitei, foi um desafio grande e fui presidente do IVV durante 6 anos, portanto fiz um mandato mais um bocadinho, portanto tive 6 anos à frente do IVV, em que era um lugar completamente diferente de onde eu vinha, portanto eu era um técnico e aquele é um lugar muito mais político, jurídico e, portanto, para além de todo aquele trabalho é o IVV, portanto, na altura era eu que representava Portugal na OIV, na Organização Internacional da Vinha e do Vinho, onde se discutiam as políticas internacionais do setor, na Comissão Europeia, etc. Portanto, aí deu-me alguma bagagem, se me permite o termo, na parte legislativa e Como é que se sentia nesse papel tão importante? gostei imenso, por acaso gostei imenso, foi um desafio grande grande. Responsabilidade. Foi um desafio grande, porque era uma área completamente diferente daquela onde eu vinha, mas foi um papel no qual eu acho que me adaptei bem, que me correu bem, acho eu. Adaptei-me bem e gostei muito, mas ao mesmo tempo trabalhar para o Estado era uma coisa que eu não gostava assim muito e, portanto, ao fim do mandato disse, não, está feito, eu estabeleci vários objetivos, atingi-os todos e, portanto, chegou a altura de sair e, portanto, achei que devia sair, porque não, a função pública não é uma coisa que me atrai muito e, portanto, quis sair. E saí. Saí, passei pela Bacalhoa, tive um ano na Bacalhoa, como CEO do grupo Bacalhoa, e depois, ao fim também de um ano, mais ou menos, recebi um convite para ir para a Vini Portugal, para ser presidente da Vini Portugal, que é uma eleição. Portanto, o convite que eu recebi foi de algumas associações que compõem a Assembleia Geral e que me desafiaram a concorrer. Eu concorri e não concorri sozinho, mas ganhei a eleição e, portanto, já estou há 6 anos na Vini Portugal. E qual é o papel da Vini Portugal? Falando aqui um bocadinho, dando aqui um bocadinho de conhecimento às pessoas que nos estão a ouvir. Vini Portugal é uma associação interprofissional. O que é que quer dizer este palavrão de interprofissional? É um designativo europeu, mas depois há um reconhecimento de cada um dos Estados-membros, de cada um dos países, em que reconhece a associação como a representante da fileira do setor. Portanto, a Vini Portugal é a representante da fileira privada, há o Instituto da Vinha e do Vinho Público que regulamenta todo o setor, e depois a Vini Portugal enquanto instituição privada que representa o setor. A principal missão da Vini Portugal, que nasceu há 30 anos, faz este ano 30 anos que a Vini Portugal nasceu, é a promoção externa dos vinhos portugueses. Portanto, nós, há 30 anos, que foi ontem, não é? 30 anos não foi assim há tanto tempo, nós tínhamos, eu quase diria que zero visibilidade lá fora, tínhamos algum problema de exportação, nós exportávamos muito pouco vinho e o que exportávamos era muito barato e para as ex-colónias, etc. E, portanto, no seguimento de um relatório Porter nos anos 90, foi identificada a necessidade de criar uma estrutura para promover Portugal, promover a imagem dos vinhos de Portugal. Portanto, foi criada a Vini Portugal enquanto associação, mais tarde reconhecida como interprofissional, portanto, a representante da fileira. Enquanto representante da fileira temos muito mais funções, potencialmente muito mais funções, mas o nosso foco é claramente, a nossa missão, o nosso foco é claramente a promoção externa de Portugal. E eu digo mais externa do que interna, porque achamos que é um bocadinho desperdício estar a promover os vinhos portugueses para portugueses em Portugal. Portanto, Claro. Nós olhamos muito mais para fora, embora encaramos a Europa como mercado interno e os países terceiros como países terceiros, enfim, fora da Europa como países terceiros. Mas olhamos muito para a Europa e para o resto do mundo, menos para Portugal. E o que é que envolve toda essa promoção? O que é que envolve toda essa promoção? Portanto, aquilo que nós fazemos é, nós identificamos, nós temos neste momento 15 países estratégicos, nós vamos a 15 países, estivemos em 21, 22 e depois estabelecemos um plano estratégico até 2030 em que reduzimos o número de países para tentar focar mais nestes países, portanto identificámos 15 principais países. Quais são os principais 4 países, por exemplo, os mais importantes? Em orçamento, Brasil, Estados Unidos, Canadá e depois vem a China como número 4. O Reino Unido logo a seguir.
Mas no fundo são 15 onde nós investimos, concentramos o investimento aí, e aquilo que nós fazemos é identificamos oportunidades para abrir portas aos nossos produtores. Portanto, vamos a feiras internacionais, umas na Europa, vamos a feiras também no Brasil e também na China. Portanto, Europa, China e Brasil são os países onde vamos a feiras. E depois fazemos várias ações nestes 15 países, que não se limita a 15 países. Depois já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Abrimos um bocadinho mais a porta, mas focamos em 15. Portanto, fazemos ações, fazemos provas nossas, trazemos muitos convidados estrangeiros a Portugal, fazemos publicidade em revistas, fazemos publicidade em Times Square, naqueles ecrãs todos de Times Square, fazemos publicidade aos vinhos portugueses. Portanto, revistas, provas, feiras, enfim, são muitas ações que nós fazemos. Como é que selecionam os produtores para fazerem parte do vosso grupo, não é? Da Vini Portugal? Portanto, no fundo, todos os produtores de vinho em Portugal são associados indiretamente da Vini Portugal. Portanto, qualquer produtor de vinho que esteja legalmente constituído, claro, é associado à Vini Portugal indiretamente, porque nós somos os representantes da fileira. O que é que nós fazemos? Bom, primeiro ele tem que sinalizar que está interessado em receber as nossas comunicações. Portanto, tem que ir à nossa plataforma e dizer, olha, estou aqui e quero receber informações. Portanto, nós quando montamos uma ação, seja ela qual for, e nós temos ações, todas as semanas temos uma ação em qualquer lado do mundo, quando montamos uma ação, enviamos uma circular ao setor a dizer, nós vamos fazer uma prova, ou vamos receber convidados, ou uma coisa qualquer, vamos fazer esta ação assim, assim, as condições são estas, quem quiser entrar tem que pagar um X, e estão definidas as regras de elegibilidade e de prioridade, porque muitas vezes vem mais gente a jogo de capacidade que nós temos para absorver, e portanto temos algumas regras de prioridade. E portanto as pessoas inscrevem-se, e a partir do momento em que se inscrevam, se não houver... Nós usamos muito estrangeirismo no setor e, portanto, vou dizer alguns deles porque é o que nos ocorre novamente. Mas se houver overbooking, aplicamos as regras de prioridade. Se não houver, toda a gente que veio em jogo, toda a gente que tem intenção de participar naquela ação, irá participar na ação. Portanto, como é que isto funciona? Nós somos cofinanciados nas nossas ações. A maior parte das ações são cofinanciadas em 80%. Verbas europeias, verbas nacionais, e no fundo os produtores pagam o restante, pagam os 20% restante, porque nós não temos fins lucrativos, nós não recebemos mais do que aquilo que precisamos, não temos fins lucrativos e portanto os produtores pagam a diferença do custo total em relação ao cofinanciamento. Qual é para vocês o maior desafio para comunicar o vinho português? Ou qual foi o maior desafio? Não sei bem como é que... Se acham que neste momento há algum desafio para comunicar o vinho português para as pessoas conhecerem? Desafios há muitos. Ora bem, nós somos desconhecidos pela grande maioria dos consumidores lá fora. Se me perguntar sobre jornalistas, líderes de opinião, pessoas ligadas ao setor de vinho, Portugal é o hotspot, Portugal é coqueluche, neste momento é coqueluche mundial. O problema é o consumidor que vai ao restaurante, que vai ao supermercado e que muitas vezes não escolhe um vinho português, escolhe um vinho de outras paragens, porque não conhece bem os vinhos portugueses, não conhece Portugal e não sabe Portugal sequer tem vinhos. Portanto, essa é a nossa principal dificuldade, chegar ao consumidor regular de vinho. Porque os líderes de opinião, os jornalistas, nós já chegámos e temos uma capacidade de atração grande e posso dizer algumas coisas, não posso dizer ainda tudo, porque algumas coisas não posso dizer ainda, só daqui a 2 anos talvez, daqui a um ano. Mas a esses nós já chegamos. A dificuldade é chegar ao consumidor, e chegar ao consumidor a milhões e milhões de pessoas custa muito dinheiro que nós não temos, portanto não é fácil. Okay. Temos algumas ações nesse sentido, depois já vou falar um bocadinho sobre elas, mas não é fácil chegar em curto espaço de tempo a muita gente. Segunda dificuldade é explicar o que é um vinho português a pessoas que querem informações rápidas. O regular consumidor quer uma mensagem rápida e quer qualquer coisa que ele consiga absorver e passar também a pessoas que estejam à volta dele. Como é que eu explico o que é um vinho português? Olha, às vezes explica que nós temos 250 castas autóctones. Eu às vezes dou este exemplo. Se eu estivesse à frente dos vinhos da Argentina e me perguntassem o que era um vinho da Argentina, era fácil. É um Malbec, vinho tinto, Malbec, com 14 ou 14,5 de grau, pouca acidez, jammy, redondinho, fácil, muito frutadinho.
O que é um vinho da Austrália? Seria um Syrah, um Cabernet Sauvignon. Um vinho da Nova Zelândia é um Sauvignon Blanc, já está. O que é um vinho português? O que é um vinho espanhol? É um Tempranillo. Ou um Tempranillo da Rioja, ou um Tempranillo de Ribeira del Duero, que se chama Tinto Fino, ou Tinta del País, ou um Tempranillo da Extremadura, que se chama Sensibel, mas é um Tempranillo. E pouco mais varia. O que é um vinho português? É muito complicado. Com esta diversidade enorme de castas, com vinho do Porto, vinho da Madeira, vinho dos Açores, vinho do Alentejo, vinho do Algarve, vinho do Tejo, de Lisboa. As castas são milhentas que as pessoas não conseguem decorar sequer os nomes. As regiões são muito diferentes. Nós andamos 1 hora de carro e a diferença é gigantesca em termos de clima, de solos, de castas, de comida. Já que está em gastronomia, a comida muda, as pessoas mudam, a pronúncia muda. Tudo muda. Num país muito pequeno, nós temos uma diversidade gigante. E, portanto, nós usamos um slogan, não está aqui neste quadro, mas é a World of Difference, e muitas vezes digo como a World of Diversity, porque é um país com uma diversidade gigante. Só que isto não é uma mensagem muito clara para pessoas que querem uma mensagem clara. E, portanto, num mundo rápido, em que as pessoas quase não leem jornais, leem só os títulos, em que as pessoas querem uma informação rápida e fácil, explicar o que é um vinho português não é fácil. Isto atrai os líderes de opinião, atrai os jornalistas, porque aqui é infindável de coisas para descobrir, mas para revelar o consumidor é mais difícil. Portanto, eu diria que estas duas são as nossas grandes dificuldades. Depois as outras que temos são um bocadinho comuns a todos os outros países, que é uma diversidade grande em termos de produtores. Temos uns muito grandes e uns muito pequeninos, mas isso todos têm, nós temos e temos que saber viver com isso. Mas a dificuldade, porque não temos verba para chegar ao grosso dos consumidores e não conseguimos explicar o que é um vinho português, porque não é fácil, não há uma explicação para dizer o que é um vinho português, torna a nossa mensagem mais difícil para os consumidores, não para os líderes da opinião. Vocês têm um papel muito importante na formação. Nós estamos aqui atrás do quadro de Portugal, não é? Acaba por nos representar. Vitivinícola. Exatamente. Eu uso imenso, eu comentei logo, temos que gravar aqui porque eu uso imenso este mapa nas minhas formações, que é para as pessoas que ficam a conhecer Portugal e ficam a conhecer Portugal enquanto país produtor de vinhos. Estamos na sala de provas na UAL. Na UAL, certo? Qual é a ligação Wines of Portugal? Eu acho que as pessoas, o consumidor comum, conhece mais este nome Wine of Portugal do que propriamente Vinho e Portugal, sim. Quer explicar um bocadinho? Sim. Portanto, o nome da associação é Vinho e Portugal. Foi assim que ela nasceu e é assim que ela continua a fazer, como eu já referi, 30 anos este ano. A marca Wines of Portugal, ou marca Vinhos Portugal, ou nas várias declinações linguísticas. Nós, quando vamos a países de língua inglesa, não temos Wines of Portugal, temos o Vinho de Portugal. Ou quando vamos ao Japão, e agora não vou pronunciar, eu sei que em chinês é Putaoyá, mas qualquer coisa de Putaoyá. Isso é quase uma piada. Mas quando vamos a estes países usamos na língua deles o Wines of Portugal, Vinhos de Portugal, na língua nativa. Ok. Mas quando vamos fora, nós não somos Vinho de Portugal. Nós não vamos complicar. As pessoas mal sabem o que é Vinhos de Portugal. Nós não vamos dizer que nós somos da Vini Portugal que promove os vinhos de Portugal. Não, é muito confuso. Portanto, nós fora temos uma só bandeira, que é Wines of Portugal, Vinhos de Portugal. Okay. É esta bandeira apenas que levamos para fora, não levamos o nome da associação, que é uma marca pública. A marca Wines of Portugal é uma marca do IVV, do Instituto da Vinha e do Vinho, portanto é uma marca pública que foi criada em 2010, mas a entidade que usa a marca, que está autorizada a promover a marca e a usá-la e tal, e a gerir esta marca, é a Vinha Portugal enquanto entidade que representa a fileira. Portanto, nós para fora usamos apenas esta marca e internamente Portugal, muitas vezes falamos em Vinho Portugal. Para fora só usamos a marca Vinhos Portugal. Ok. Simplificamos a mensagem. Qual foi o mercado que mais vos surpreendeu nos últimos anos, em questão até mesmo de valorização dos vinhos portugueses? Pergunta difícil, mas eu diria talvez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um mercado que tem vindo a crescer muito para os vinhos. Tem vindo a crescer muito para os vinhos. É um mercado onde nós não estávamos a trabalhar. Começámos a trabalhar há pouco tempo, há poucos anos. Estávamos com um crescimento acima de 100% ao ano em termos de vendas para lá. É um mercado para onde nós vendemos com um preço médio mais alto.
Ou seja, é um mercado onde os vinhos portugueses eram relativamente desconhecidos e conseguimos entrar um bocadinho mais por cima, portanto, em termos de prestígio. Portanto, é um mercado que corre bem. E depois, se me permite, eu vou destacar outro, que é a Polónia. A Polónia é um mercado que tem duas cadeias com donos portugueses, digamos assim, que estava um bocadinho na base da cadeia, ou seja, com vinhos muito baratos. Um país para onde nós já vendíamos vinho, mas com entradas de gama, e que nós começámos a trabalhar há 11 anos. Começámos a trabalhar a Polónia há 11 anos. E é um país, olhando para o histórico dos últimos 11 anos, por exemplo, não sei se não será o único país que tem crescido todos os anos em volume, valor e preço médio. Ou seja, paulatinamente fomos construindo a nossa imagem na Polónia e hoje temos uma cota de mercado grandinha. A nossa cota de mercado mundial são 2,3%, na Polónia estamos acima de 10% de cota de mercado. Portanto, Uau. devagarinho vamos construindo a nossa imagem na Polónia, aumentamos o preço médio, que é essa a nossa principal missão. Claro. E é um país que tem resultado muito bem e tem dado um bom retorno àquilo que é o nosso investimento. Aumentar o preço médio faz parte da valorização do vinho português, porque acho que foi bastante desvalorizado por causa do preço em que é vendido e muitas vezes o próprio consumidor mete de parte porque é um vinho que é mais barato. Como é que olha para isso? Claramente o nosso foco é o aumento do preço médio. Nós não olhamos muito para o aumento do volume das exportações, não é muito o nosso foco é o aumento do valor assente no crescimento do preço médio. Nós temos que vender os vinhos com preço mais alto para trazer sustentabilidade económica para o setor. Esse é o problema e esse é um dos desafios. Olha, muitas das nossas ações lá fora são ações com muito charme, com muito glamour, a tentar puxar para cima a forma como as pessoas veem os vinhos de Portugal. Ou seja, quando fazemos provas, fazemos em bons hotéis, em salas muito bonitas. Uau. Puxamos toda a imagem para cima para tentar que na cabeça das pessoas seja um produto bem posicionado. Para mudar a percepção, não é? O problema é que nós temos muitos associados e alguns estão lá às vezes a vender vinhos a €1. E eu não posso... Acontece. Infelizmente ainda acontece. Não terá que ser trabalhada também uma mudança de mentalidade por parte dos próprios produtores? Sim, mas isso é algo que nós temos uma das nossas dificuldades é essa, ou seja, nós puxamos tudo para cima, nós temos eventos de muito charme, nós trazemos a Portugal pessoas que nos vão ajudar muito a construir a imagem de Portugal, mas depois muitas vezes quando vamos às feiras, vamos às ações, temos produtores a vender vinhos muito baratos. Ou seja, é o próprio produtor que acaba por dificultar o vosso caminho. Também, mas nós não podemos impedir isso. Claro. Ou seja, muitas vezes sensibilizamos, mas não podemos impedir. Dou-lhe um exemplo da Polónia. A Polónia era um sítio onde tínhamos vinhos muito baratos. Começámos a estabelecer um nível mínimo, preço mínimo dos vinhos que estão nas ações. A pressão que nós temos dos produtores para levar vinhos baratos é gigantesca. E nós somos muito veementes a não deixar. Mas quer dizer, eles podem depois por baixo da mesa, têm aqueles ali, mas vendem os outros mais baratos. Fizemos ações no Brasil em que estabelecemos um preço mínimo para quem queria estar naquelas ações, para puxar toda a categoria para cima. A seguir à ação eu tive acesso a algumas faturas com o preço era aquele, mas depois descontos gigantescos. Então, são coisas que nós não conseguimos controlar. Nós tentamos puxar a imagem toda para cima, mas muitas vezes há produtores que vendem os vinhos baratos demais. É fácil dizer que nós devíamos vender mais caro e eles muitas vezes não conseguem, por isso é que eu acho que todos queriam vender mais caro, mas muitas vezes não conseguem e vendem barato demais. Mas isso puxa a categoria toda para baixo. Sim, não, mas que é uma dificuldade não conseguem e vendem barato demais? Terá a ver com a qualidade do vinho? Não tem nada a ver com qualidade. A nossa qualidade está muito acima. Portugal, há um slogan que o setor não gosta muito porque está associado a vinhos de baixa qualidade, digamos assim, que é a boa relação qualidade-preço. Uhum. Mas, de facto, Portugal tem uma boa relação qualidade-preço. Ou seja, quando vemos um vinho de €2, ou 5, ou 10, ou 50, os nossos vinhos em qualquer uma destas categorias têm uma qualidade muito superior aos vinhos que têm o mesmo preço nos outros países. Ou seja, se formos comparar um vinho de €5 de vários países, qualidade por qualidade, o português é o melhor. Ou em €10, ou em 40, ou em 50, ou em 2.
Portanto, não é um problema de qualidade, nós estamos muito bem hoje em dia em termos de qualidade, Portugal está muito bem posicionado em termos de qualidade. O que temos é um mercado competitivo, em termos mundiais, cada vez mais competitivo, e temos os produtores a precisar de tesouraria, a precisar de vender, e depois começam a vender, muitas vezes abaixo daquilo que deviam, o que os prejudica a ele e prejudica os outros. Esse é um problema que estamos... E este ano, 2025 e agora 2026, têm sido anos muito críticos nesse sentido. Tenho uma curiosidade sobre isso, se os jovens produtores têm uma visão diferente relativamente ao preço. Normalmente os jovens produtores, sim, entram a tentar posicionar melhor os seus vinhos, a trabalhar em segmentos médio, alto e alto, e portanto a posicionar bem os vinhos, onde nós gostaríamos que todos estivessem. É fácil dizer, não é fácil fazer. E muitas vezes alguns produtores de grande volume precisam de vender e portanto baixam um bocadinho os preços. Isso acontece, nós gostaríamos que não acontecesse, não podemos fazer nada. Claro. Mas vamos continuar a trabalhar e é isso que fazemos para posicionar bem a marca Portugal. Que bem precisamos. Este é um tema também muito atual, ou seja, os jovens bebem menos vinho ou simplesmente bebem vinho de outra forma. Fala-se muito que o consumo está a descer. Gostava também muito de saber a sua opinião relativamente a este assunto. O consumo está a descer, mas nós não podemos só culpar os jovens. Não? Às vezes há a tendência do setor de simplificar a mensagem. Aliás, sinto que é ou culpa dos jovens ou o facto do vinho não ser bom para a saúde. Sinto que são dois temas. Isso são disparates, também podemos falar sobre isso. Mas isso é um completo disparate e podemos falar sobre isso. Muitas vezes nós simplificamos a mensagem e dizemos que há menos consumo porque os jovens não estão a ver. Bom, é uma verdade que de facto os jovens não estão a ver. Quando eu comecei a beber vinho, já há uns aninhos, o que é que havia de bebidas? Havia vinho, havia cerveja e eram praticamente duas marcas e não havia estas coisas, cervejas artesanais. Isto não existia. Portanto, havia basicamente duas marcas e havia whisky. Não havia, quer dizer, não havia gin, não havia vodka, não havia nada destas coisas. Havia, mas ninguém bebia. As pessoas bebiam vinho, cerveja, duas marcas e whisky. Hoje em dia, a panóplia de bebidas alcoólicas é gigantesca. Mesmo dentro das cervejas, há muitas que estão a fazer o trabalho do vinho, com cervejas artesanais, depois cada uma já com o seu copo próprio. A oferta é gigantesca. Depois, a nossa mensagem é complicada. Enquanto que a cerveja é uma cerveja, um gin, ou um shot, ou um aperol, ou uma coisa, é uma mensagem simples. A mensagem do vinho é complicada. Tem que saber agarrar no copo, tem que saber abanar o copo e ninguém dos jovens consegue fazer uma coisa destas que eu estou a fazer. Depois cheirar e depois dizer que cheira a frutos brancos, a flores brancas na terceira semana da primavera. É uma mensagem complicada para umas pessoas que querem mensagens simples. Portanto, nós no setor temos de descomplicar. É isso que eu ia perguntar. Nós temos de descomplicar a mensagem e, portanto, às vezes eu vejo, olho mesmo nos nossos posts nas redes sociais, às vezes aparecem fotografias de pessoas a agarrar o copo assim e a minha equipa, não, nós não podemos publicar isto a agarrar mal no copo. Não, nós temos de descomplicar a mensagem. Quem bebe vinho não tem que saber agarrar no copo, saber abanar o copo. Não, temos de descomplicar a mensagem. O vinho é uma bebida simples e tem que ser uma bebida simples e temos que passar uma mensagem mais simples, sobretudo para os jovens. É verdade que eles não consomem tanto vinho, no entanto, eles consomem outras bebidas alcoólicas. Se vamos falar com alguns institutos mais preocupados com esta área, eles falam muito nos consumos abusivos e não é de vinho, é de outras bebidas. Portanto, não é só um problema de álcool, é um problema do nosso produto ter se tornado um bocadinho elitista demais e não saber descomplicar a mensagem. Depois temos um problema, e eu acho que esse é o principal, temos um problema económico. Ou seja, nós temos tido muita instabilidade económica nos últimos anos, Covid, depois guerra na Ucrânia com a Rússia, depois agora a guerra no Médio Oriente. Isto tem provocado uma instabilidade económica muito grande em vários países. As pessoas ou têm menos dinheiro disponível, ou mesmo tendo dinheiro, têm receio do futuro e protegem-se mais, consomem menos. E nós temos visto isso em vários países no mundo. As pessoas consomem muito menos porque protegem-se, ou porque não têm dinheiro, ou porque estão a poupar com medo do futuro. É uma visão mundial. É uma visão mundial. E depois o vinho na restauração é muito caro. Aquilo que nós víamos quando viajávamos, e nós viajamos muitíssimo, quando vamos ao Brasil, ou a Nova Iorque, ou mesmo aqui em Inglaterra, ou França, Paris, o preço dos vinhos no restaurante é muito caro, coisa que não era em Portugal. Hoje em dia, Lisboa e Porto já têm preços muito altos na restauração para o vinho.
afasta. É muito habitual ver margens de 1000% na restauração. Eu, quando comecei a trabalhar com vinho, nós brigávamos, entre aspas, muito com os gestores dos restaurantes porque tinham margens de 100%, que nós achávamos que era um disparate. Quem nos dera que tivessem margens de 100%. As margens hoje em dia são, o normal é 400, 500, muitas vezes 1000%. Isto afasta o consumo. Portanto, este é um segundo problema. E hoje em dia há imensa informação e o cliente sabe o preço daquela garrafa, o preço final. Hoje em dia vai-se com um smartphone, com um telemóvel, vamos à internet e vemos o preço real da garrafa e ficamos chocados com já uma não garrafa querem. que gostei. E as pessoas não consomem. Yeah. Eu vou muitas vezes a restaurantes e eu vejo que sou a única mesa a beber vinho porque as pessoas não bebem vinho, mas estão a beber cerveja muitas vezes e a beber outras coisas. Sim. E não bebem vinho pelo preço. Pelo preço, sim. Depois temos a mensagem da OMS, a mensagem errada da OMS, que é uma organização política, não é técnica, é política, tem mensagens políticas, e basta ver a história da OMS e os disparates todos que tem vindo a dizer ao longo das últimas dezenas de anos para perceber que é uma organização política com uma agenda política. E começou há uns anos com uma mensagem do no safe level, que não há nível seguro para consumo de bebidas alcoólicas. Mas não está com o vinho, está com as bebidas alcoólicas. Infelizmente, muitas vezes isto transforma-se num ataque ao vinho e não às bebidas todas. Mas é um disparate e o que está por trás disto é um estudo que, se calhar, a maior parte das pessoas não leu, eu já li algumas vezes. E eu vou-lhe dar, por exemplo, nas pessoas até aos 49 anos, isto é um estudo que foi feito por um grupo de estudiosos, eu não sei se chamaria estudiosos face aos disparates que estão lá escritos, mas, por exemplo, até aos 49 anos apontam o álcool como uma causa sétima, se não me engano é a sétima causa de morte no mundo, e até aos 49 anos as três principais causas de morte provocadas pelo vinho eram tuberculose, que o vinho não tem, o álcool não tem nada a ver com tuberculose, portanto é provocado por uma bactéria, não tem nada a ver com álcool. O segundo é o suicídio e o terceiro são acidentes na estrada. Dizer que o álcool provoca o suicídio, eu acho que não. Provavelmente o que é que acontece? Pessoas que se querem suicidar precisam de ganhar um bocadinho de confiança na altura em que vão fazer o disparate e se calhar ir embora com uma garrafa de rum ou de whisky ou de uma coisa qualquer. O suicídio vem depois de uma doença. Pronto, e depois é feita a autópsia. Tem álcool, a culpa é do álcool. Isto é um disparate completo. Está praticamente no fim da linha. Ou seja, é um disparate completo. E a mesma coisa na tuberculose, porque isto foram buscar bases de dados de vários países do mundo, incluindo os países da África, e apanham uma pessoa que morre com tuberculose, fazem uma autópsia, tem álcool no sangue, a causa é o álcool. Claro. Isto é um disparate completo. Mas isto está no tal estudo que está por trás da OMS a dizer que não há safe level. Portanto, são mensagens erradas. Nós temos mais de 3.000 estudos. Curiosamente, esse estudo fala nos benefícios do consumo moderado, mas a OMS não gosta de falar sobre isso. Mas há mais de 3.000 estudos que foram feitos que falam nos benefícios do consumo moderado de vinho na saúde, nomeadamente na baixa de mortalidade, reduz muitíssimo a mortalidade, reduz algumas probabilidades de cancro. Só que isso são coisas que a OMS tem uma mensagem hoje em dia política contra nós e, portanto, esconde essas mensagens e passa uma. Não deveria ser assim. Quem for ler aquilo vai-se largar a rir porque isto são disparates completos. Claro, não deveria ser assim, até porque nós temos um papel fundamental na nossa economia e acaba por ser... não fazer sentido, não é? Não fazer sentido andarmos todos aqui a lutar contra a maré. Quem financia a OMS e quem está à frente da OMS, se calhar vamos perceber um bocadinho mais porque é que essa mensagem existe. É político, não é? Pronto. Eu falo aqui na restauração e uma vez que eu sou consultora e formadora na área da restauração, que conselho daria aos restaurantes para poderem vender mais vinho? Os restaurantes, o meu conselho básico normal é que pratiquem margens que sejam razoáveis. Eu vou-lhe dar uns exemplos sobre isto, e há vários restaurantes onde eu fui, onde a comida é ótima, o preço dos vinhos é completamente proibitivo e, portanto, eu ou não bebo vinho ou vou beber um vinho, se calhar o mais barato da carta, pelo qual eu vou pagar uma fortuna e que custa 3 euros no supermercado. Exato. E, portanto, vou sair dali desiludido. Sim. Porque tenho uma refeição fantástica e vou beber um vinho banal. Muitas vezes, se tivermos uma refeição fantástica e tivermos a beber um bom vinho, porque a margem é razoável, eu vou sair dali muito mais satisfeito e vou voltar. Claro. E isso eu vejo em muitos restaurantes. Ou repete-se até uma segunda garrafa às vezes. Muitas vezes bebe pessoas. Sim. Olha, eu bebo um bocadinho, se calhar mais do que a média. E se estivermos num grupo de 4 pessoas a beber, não bebemos uma garrafa, bebemos 2.
Eu não vou dizer 3 para ser politicamente correto, mas bebemos 2 Se o garrafas. preço for acessível, Se o preço pede-se for uma acessível. segunda e uma terceira garrafa Se o fácil. preço for muito alto, ou não bebemos vinho, ou bebemos uma garrafa e paramos porque achamos que estamos a ser roubados e ninguém gosta de ser roubado. E isto eu vejo em vários restaurantes que têm margens muito razoáveis no vinho. Eu olho à volta e as mesas todas estão a beber vinho. E as mesas todas estão cheias, porque as pessoas saem dali muito mais satisfeitas e voltam. Portanto, aquele argumento que eu sinto muitos restaurantes a dizer que é não ganham dinheiro com comida porque os custos dispararam e, portanto, precisam de ir buscar a sua margem toda ao vinho e depois põem margens malucas no vinho. O resultado é que depois não vendem vinho e depois perdem dinheiro em toda a fileira. Portanto, não faz sentido. Cada um sabe do seu negócio. Eu, se estivesse nesse negócio, não faria isso, porque aquilo que eu vejo é que quando vou a restaurantes que têm boas margens, os restaurantes estão cheios, têm todas garrafas de vinho em cima da mesa e muitas vezes vendem muito mais garrafas de vinho, Claro. portanto conseguem Vender mais em volume. menos margem em cada garrafa, mas vender muito mais vinho e, portanto, vão buscar muito mais dinheiro aí. Concordo plenamente. A nossa conversa está a terminar. Sim. E eu gostava, uma última pergunta, que é como é que imagina o vinho português daqui a 10 anos? Bom, nós estamos vindo a subir ano após ano nas exportações de vinho. Estamos a melhorar brutalidades em termos de qualidade e imagem dos vinhos portugueses. Isso melhorou muito nos últimos 10, 15 anos, melhorou de uma forma muito substancial. Aquilo que eu espero daqui a 15 anos é que consigamos ter um setor sustentavelmente, economicamente mais sustentável. Neste momento estamos a passar por uma fase difícil, o mercado mundial em grande retração. Portugal, no ano passado, 2025, foi o único país que conseguiu crescer em volume. Caímos em valor 1%, mas mesmo assim fomos o país que menos caiu. Este ano, 2026, está a ser muito mais difícil, portanto é que vamos ter aqui 2 anos bastante difíceis. Aquilo que eu espero depois é que este ciclo negativo se inverta e que Portugal continue a crescer em preço médio, continua a afirmar-se lá fora e consigamos ter um setor mais sustentável, pelo menos em termos económicos. Que bom. Até fiquei sem palavras porque desejo o mesmo. Agora, a fase final, eu faço sempre isto, que são umas perguntas aleatórias. Mas tenho que baralhar para não apanhar só os de cima, não é? Sim. Mais no âmbito pessoal, Sim. Que é sempre interessante para os ouvintes conhecerem um bocadinho melhor. Muito bem. Porque acho que nós não somos só trabalho. Sim, claro. E, portanto, podes escolher aqui um papel. É um papel? Sim, são 2 no total. São 2, então escolhe vou um. escolher aqui este. Pode abrir e ler. Agora tinha que pôr os óculos para ler isto. Eu posso ler, então eu ajudo. talento que ninguém o quê? Um talento que ninguém sabe que tem. Isso Eu é gosto muito difícil. Desta parte, confesso. Isso é muito difícil. Eu não vou dizer um talento, mas vou dizer porque eu acho que não tenho talento, eu acho que não tenho assim tanto jeito, embora quem prove diga que sim, mas eu acho que não. E eu sou bastante crítico aí, é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar e tenho um estilo de cozinha muito próprio e quem prova normalmente elogia muito os meus cozinhados. Eu não acho que cozinho bem, portanto não diria um talento, mas diria uma paixão minha e algo que a maior parte das pessoas não sabe que eu faço, que é cozinhar. Eu acho que quando as pessoas cozinham bem e se as outras pessoas que provam dizem que é bom, é um talento. As pessoas que têm provado, de facto, têm-me elogiado, mas eu sou muito crítico comigo mesmo e, portanto, eu vejo muito mais os defeitos do que as qualidades nos meus cozinhados. Por isso é que chegou... As minhas falhas. Por isso é que tem todo este caminho profissional por ser tão rico consigo próprio, tenho a certeza. Segundo. Muito bem, agora tenho que escolher uma mais fácil. Não sei. Eu leio. Espera aí, Ok, esta é fácil. Cidade de Portugal favorita? Qual é a cidade de Portugal favorita? Terra, pode ser terra? Terra, sim, claro. Então posso escolher 2? Sim. Não, Está a ver, tinha que escolher muitas. Não, então vou dizer para a favorita a Chamusca, que é a minha terra natal. Ok. A Chamusca, que é a minha terra natal, mas eu diria também Alcochete, que é a terra onde eu vivo agora e que gosto muito de viver em Alcochete. Alcochete, muito bem. Um brinde, Frederico. Muito Obrigada por esta conversa tão boa. Também. Esta foi uma conversa sobre visão, estratégia e futuro do vinho português. Obrigada ao Frederico Falcão pela disponibilidade e a todos vocês por terem acompanhado mais uma temporada do COP 3. Espero que cada episódio tenha despertado curiosidade
criado conhecimento e aproximado um pouco mais do mundo do vinho e também dando aqui uma visão diferente um bocadinho à restauração. Brindámos hoje ao final desta temporada, mas também ao início da próxima. Obrigada a todos e até breve. Saúde! Saúde.